E tudo mais que nós vamos entender que quando nós falamos sobre os cristãos no mundo, nós estamos falando que ele representa 33%. Que muitas guerras foram deflagradas em nome do cristianismo, em nome dessa religião, em nome dessa visão maior. E aí nós vamos falar sobre nossa questão do Brasil. Por exemplo, quando a gente fala sobre o Espiritismo, essa doutrina consoladora, como está na terceira revelação, onde o Espírito de Verdade nos mostra que enviará o Consolador prometido. Nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco. Vamos falar sobre isso. Então, hoje, a população de espíritas corresponde a 7 a 11%, quando nós falamos aqui do Brasil. No mundo, é 0,002%, alguma coisa assim. Ainda é muito pequeno. Mas os princípios básicos dessa doutrina estão aí. Não é mérito apenas do conhecimento dos espíritas. Sempre esteve acessível aos homens. Quando nós falamos da inspiração divina, quando nós falamos sobre esse contexto, nós estamos sim também falando sobre esse conhecimento. Então, porque após 2000 anos ainda não vivemos Jesus. Com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, com tanto avanço, porque ainda Jesus não é o nosso modelo e guia. Que ainda em nós vamos perceber isso. Aí nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trouxe aqui o texto para ser fiel às colocações que são trazidas por Kardec. No capítulo 17, Sede Perfeitos, os caracteres da perfeição, eu destaquei um trecho que está em Mateus. Ele começa assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Já começamos a colocar a primeira pedrinha na balança, porque ainda não vivemos Jesus. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Desculpe, é uma tossezinha que é normal. Sede, pois, vós outros, perfeitos como é o vosso Pai Celestial. Então vejamos que nessa balança que devemos buscar o equilíbrio, nosso equilíbrio da nossa maturidade espiritual e a nossa maturidade moral, a primeira pedrinha já começou a desequilibrar o que deveria estar caminhando juntos. Ou pelo menos traçar, ou ter um traçado que possa estar junto. E aí nós vamos ver que amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, não está na nossa legenda. Não está na nossa agenda diária. Pelo contrário, muitos de nós vão alimentar esses sentimentos. Mas nós vamos continuar. O que Mateus nos traz aqui, vamos ver o que mais nós temos. No Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, no capítulo 11, na pergunta 887, Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências
naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Essa foi a pergunta de Kardec. Veja como Kardec também trazia uns questionamentos que mesmo aquela época sempre foi presente na vida da humanidade. Não é nada de novo. O que nós estamos vivendo hoje, as indiferenças, a indiferença do amor, a indiferença moral, a indiferença da sociedade, a indiferença da caridade, é algo que sempre cogitou no traçado, na vida, no dia a dia da humanidade. E aí o Espírito de Verdade responde: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos no amor terno e apaixonado. Não por isso, não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amai os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Opa, já tem uma coisa diferente aqui. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se procura tomar vingança. Então veja que esse equilíbrio da nossa evolução espiritual e moral, ela tem aí, já começa a traçar uma condição. É você não nutrir na recíproca daquilo que recebe. E aí ele ressalta muito bem que não foi o que Jesus quis dizer. Jesus não disse que você deve votar aos seus inimigos o mesmo amor apaixonado. Mas amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. E fica aquela pergunta: como? É pagar na mesma moeda? É a lei de Talião, olho por olho, a lei mosaica? Foi exatamente isso que Jesus veio desconfigurar. E aí eu sempre digo que Jesus, da vida de Jesus, na sua presença, quando ele chegou até nós, Jesus chegou para bagunçar a vida de todo mundo. Isso é fato. Porque ele mesmo disse: eu vim colocar irmão contra irmão, pai contra filho, marido contra mulher. Por quê? Porque Jesus trouxe uma nova visão, uma outra forma. Quando vemos lá no capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe um novo sentido. Então, esta confusão toda, aonde, da época para cá, aqueles que controlavam, que dominavam, se viram perder esse controle quando Jesus falou: Deus é amor. Amai o próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas, aí estão todas as leis e os profetas. Então o Sinédrio se sentiu ameaçado. Opa, peraí, vai tirar o nosso recurso. O que se está falando aí? Está bagunçando a nossa casa, evadindo as pessoas. Então Jesus veio realmente para arrumar essa confusão. Mas é uma confusão organizada. Ele veio para direcionar, inspirar. Por isso que, quando ele diz assim, que aquele que procede assim se torna melhor, superior, se torna mais amoroso, se torna mais leve. Ao passo que aquele que age da mesma forma do outro, procura tomar vingança. E aí nós vamos